Eu tenho absoluta convicção que a linha é mal traçada, que o pé do Hugo dá condições para o jogador do Flamengo. A meia branca, quando sai a bola, quando a bola quando tem o toque do lateral esquerdo do Flamengo, do Alexandro, a meia branca é muito clara que está atrás do Gabriel. Você vê um pedacinho de branco atrás do Gabriel, é a meia do jogador do Corinthians. Para mim, a linha está colocada, uma linha... O perpendicular da linha do ombro do Gabriel é que me chama a atenção. A primeira imagem... Já passou por todos os assuntos, eu vou ficar num deles, que evidentemente mais chama atenção aí é o Corinthians e Flamengo. E a palavra do dia para a Copa do Brasil está tudo aberto, tudo em aberto. É assim que se fala e os dois podem ganhar, os que perderam e os que ganharam podem ganhar fora de casa também. Tudo pode acontecer aí e é isso aí que traz emoção, Eu não estou falando isso hoje, eu falei ontem e outros dias, acho muito difícil ter goleadas desses jogos assim, que são tão decisivos. Tanto que eu acertei um 2-1 do Atlético, mas falei 2-1 no Corinthians e Flamengo, foi só 1-0, a diferença foi igual. Mas nos dois jogos, olhando os jogos, eu deveria ter errado muito. O Atlético teve e fez por onde ganhar por uma vantagem maior. E o Flamengo mais ainda. Eu acho que eu acertei o placar de Flamengo e Corinthians. Eu considero que moralmente eu acertei. Não, você errou. Você deu 3-1, não foram dois gols de diferença. Mas o Flamengo teve 2 bolas na trave e o Corinthians teve 1 bola na trave. Então, se tivessem entrado as bolas na trave, eu que teria acertado. Moralmente, eu acertei. O Corinthians teve 2, Mateuzinho e Romero. Teve um Mateuzinho assim no travessão. Era para ser um 5-2 o jogo do Flamengo, então, mais ou menos. Se todas as bolas entrassem e se o Hugo não tivesse feito jus aos 500 mil... que o Corinthians pagou, o Gabigol teria se consagrado com um golaço no primeiro tempo ainda, de calcanhar. Aí aquele Maracanã, que não estava como a gente esperava que estivesse, porque a diretoria cobrou muito caro os ingressos, não entendi por quê, qual foi essa do presidente Landim aumentar os ingressos, porque aí a gente fica na dúvida, não, foi por causa do preço do ingresso ou porque o jogo do Atlético... Paranaense desmotivou o torcedor aí. Era uma final, era para ter mais gente do Flamengo ontem, mas enfim. Mas 300 pau era muito caro. Era muito caro. O Hugo fechou o ingresso médio era R$153, né? Porque contando as meias... Foi a pior média do Flamengo no ano e o ingresso mais caro do ano que cobrou. Então, se vê que alguma coisa está errada, né? O Flamengo está tendo sempre médias... 47 mil, né, ontem presentes. O jogo passado teve menos, mas em mata-mata esse foi mais baixo. Mas a média é acima de 50 mil, né, do Flamengo. Então, assim, sobre o Hugo, que fez jus, o que mais eu via ontem, assim, é legal, né, você muda de canal, você ouve como né, fez jus a cada centavo dos 500 mil, etc. Fez. Mas poderia ter pego o gol do Alexandre. Ele pensa que vai sair o cruzamento, então ele está um pouco deslocado. Falhou, foi frango. Não é isso. Um passinho ali ele pegaria. Mas, enfim, tá de bom tamanho. Era jogo para mais gols, lógico, para muito mais gols. E principalmente do Flamengo, né? Que jogou um primeiro tempo com tudo. Eu concordo, o Flamengo tinha que ter feito bem mais gols. Jogou muito bem, tinha que ter feito um resultado maior, no mínimo 2-0. Essa bola aí, o Gabigol estava do lado, hein, Gerson? Olha o Gabigol, põe até a mãozinha assim, me entrega aqui. Acho que foi a principal defesa essa aí. Mesmo a do Gabigol, eu acho que ainda veio um pouco em cima, foi muito bem o Hugo e tal, mas essa aí, do Gerson, ele tira com a perna, enfim, foi muito bem o Hugo no jogo. E por isso, o Corinthians volta desse jeito. Mas, com tudo que o Flamengo apresentou de bom no primeiro tempo... Tudo que o Flamengo apresenta... essa bola aí também. Ave Maria do Corinthians. Quem tirou a bola de dentro do gol ali? Deixa eu ver. Léo Pereira. Léo Pereira. O goleiro já tinha passado, hein? Léo Pereira. Agora, essa era a bola do Mateuzinho na trave, olha lá. Por que deu tão certo no primeiro tempo? Porque o Flamengo jogou tudo aquilo que o torcedor estava esperando e o Corinthians deu mole, né? O Corinthians errou na escalação, parece que o Ramon foi lá sem 4, 5 titulares, fez o primeiro tempo errado. E aí juntou uma coisa de um lado que estava muito forte, muito positiva, o Flamengo querendo jogar demais e tal, com um Corinthians que não marcava no meio-campo, porque teve a tão esperada dupla Coronado e Garro. Puxa, uma hora vai funcionar.
Mas não sei se era dia de estrear essa dupla começando um jogo logo fora de casa contra o Flamengo numa decisão. Não sei se foi o momento certo. Fica aparecendo aquela coisa. É a prioridade, é agora o Campeonato Brasileiro, isso ficou Também claro acho. nas entrevistas. Mas entrar sem 4, 5 titulares nessa fase já, contra o Flamengo fora de casa, sei não, Ramon. Ele reconheceu, né? A gente vai ouvir, vamos passar por superioridade. Não, era para ser muito mais. Então, assim, um gol só de diferença é de se lamentar pelo lado do Flamengo e de comemorar pelo lado do Corinthians, porque aí a coisa ficou mínima, né? Ficou mínima. Tem muita coisa para a gente tratar, né, Zinho? Vamos passar aqui nas entrevistas, vamos ponto a ponto, vamos avaliar atividades individuais no jogo de ontem. Mas se o Mauro fala que 1-0 ficou pouco no placar a favor do Flamengo, o rubro-negro saiu muito satisfeito, com uma sensação muito diferente daquele 1-0 contra o Furacão. Por conta do empenho, por conta da intensidade, por conta da proximidade entre os jogadores. Então, para a gente começar, Zinho, o que teve de diferente, né? Ontem no time do Felipe Luiz, o novo treinador do Flamengo? Atlético Paranaense. O que todo mundo queria, né? Assim, o Tite fora. Então, tudo que acontecesse ontem, mesmo as coisas erradas que aconteceram, fica em segundo plano. Sabe? Quando a atmosfera é positiva, todo mundo só olha para as coisas boas que acontecem. Quando você quer olhar para as coisas boas que acontecem. E o Maracanã foi disposto a isso. E o time correspondeu no primeiro tempo. Realmente. Muita vontade, muita aplicação. A gente estava falando de modelo de jogo, né? Quem deu amplitude pelo lado direito foi o Wesley. Aí o nosso querido Coringa, Gerson, que sempre vem fazendo boas partidas, ele era o meia pelo lado direito, mas vinha por dentro também. Terminou o jogo como um volante, né? Nas alterações que o Felipe fez. Mas o início de jogo me lembrou muito aquela formação que a gente ficou falando ao longo do programa, Dani, né? O Gerson vai fazer mais aquela função que o Everton Ribeiro fazia. Tô falando aquele tempo antigo. Quem vai dar amplitude ao lateral direito, que era o Rodinei, foi o Wesley. Quem vai vindo construindo pelo lado esquerdo é o Alexandre, como fazia o Felipe Luiz. Inclusive, quem faz o gol da vitória é o lateral esquerdo. Justamente do treinador que brilhou naquela função ali de lateral esquerdo. Muito inteligente o Alexandre, né? Todo mundo esperando um cruzamento, ele bate direto, tocou o Mauro Naves. O garoto Hugo fechou o gol, foi maravilhoso, foi ótimo, mas tomou um gol no canto dele, né? Numa hora de um cruzamento. Então o goleiro não pode adivinhar, mas faz parte. Inteligência de um lado, ele quis adivinhar um lance e o cara bateu de primeira, fez o gol que foi decisivo. Então, assim, a torcida, e eu também assistindo o jogo, vi um Flamengo vibrante, querendo, os jogadores, né, com uma movimentação melhor, um Bruno Henrique aberto pelo lado esquerdo, mas ora vinha um pouquinho por dentro. Lembrou aquela formatação antiga, né? Mas no segundo tempo me lembrou um Flamengo que estava sendo muito cobrado, tomando contra-ataque, muito exposto, dando chance para o adversário, e o adversário que fez um primeiro tempo, eu concordo com o Mauro, ruim, a escolha tática de repente não encaixou, e o Flamengo muito bem, mérito do Flamengo no primeiro tempo, mas a escalação deixou vulnerável, quando ele coloca 3 zagueiros, volta com o Jimenez de primeiro volante, né, solta os alas, dá liberdade ali para o Romero chegar à frente, depois que entra o Yuri Alberto, né? Porque que gol que perdeu também o centroavante lá. Qual é o nome dele, Pascoal, do centroavante? Héctor Hernández. Tem nome de ator, que né? Gol que o cara perdeu, hein? Mas vou falar um negócio. Eu achei até que ele estava impedido. Eu acho que ele percebeu que estava impedido, sim. Não. Ele não percebeu nada. Ele percebeu. Não sei nem se ele estava. Gente, não traçaram. Então ele parava. Ninguém. O cara foi lá. Pedro Raul, ontem a gente falou Pedro Henrique. Pedro Henrique estava lá no banco. Pedro Raul é que não estava na lista. Acho que nem Pedro Raul perderia. Você acha? Continua aí, Zi. Aí, Zi, pega essa pedrada aí. Continua aí, Zi. Continua. Vai lá. Só completando, eu acho que o Corinthians melhora no segundo tempo. Sim. A Dani falou isso ontem no programa e eu quero concordar com ela. A Dani falou assim, olha, tem um treinador que sabe mexer, que tem uma leitura de jogo, que enxerga. Ele enxergou que não começou bem o jogo, a formatação, mas rapidamente ele mudou ali no intervalo. Mudou e o time voltou melhor e teve muitas chances.
e expôs novamente as dificuldades que o Flamengo tem defensiva. O time do Flamengo, para recompor, dá muito... Quando é atacado, é um Deus nos acuda. Então, assim, parabéns, Felipe Luiz, estreia maravilhosa, ganhou o jogo, tem a vantagem, fez um primeiro tempo brilhante, mas eu não posso ser aqui um cara empolgado de só ver que só teve coisa boa. Não. Segundo tempo eu não achei bom, teve chance para fazer mais, mas teve chance para tomar uns 3 também. Vocês estão falando que o Flamengo podia ganhar com uma diferença grande, mas para mim o Corinthians teve, no mínimo, 3 chances claríssimas. Claríssimas. Também acho. Bolas na trave foram 2. E teve essa do centroavante aí, impedido ou não. E teve outra, teve chute do Garro, teve chegada. O Corinthians incomodou e expôs novamente o desequilíbrio que o Flamengo tem. Então, assim, o primeiro tempo, espetacular. Segundo tempo, voltou a jogar aquele jogo que estava incomodando, né? Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz tem tempo para corrigir, para organizar, para esse time ter uma sequência, né? Não é jogar muito bem o primeiro tempo e se expor no segundo tempo. Tem que ter o equilíbrio de ter uma regularidade o jogo todo, porque a reta final, né? Reta final de campeonatos, reta final de ano, então vai ter que ver a condição física. Eu acho que chega no segundo tempo, alguns jogadores cansaram. Claro. Normal, pela intensidade que teve e o primeiro tempo maravilhoso que teve. Mas não é natural, para jogar aqui para vocês, assim, a gente está falando de um treinador jovem, né, além disso, teve 2 dias de trabalho, assim, eu não tinha expectativa nem que o Flamengo conseguisse mudar tanto a maneira de jogar. A intensidade com que o Flamengo se apresenta, a maneira como o Arrascaeta joga mais próximo da área e outras modificações que, para mim, melhoram o futebol do Flamengo, já me surpreenderam. Eu concordo com o Zinho. Houve ali no segundo tempo o mesmo problema defensivo, mas não dava para consertar tudo em 48 horas. Mas a memória do time foi recuperada do time de 19, né? Como é que jogou o debochado? Da meia para a ponta. Sim. Da meia. O Bruno Henrique, aberto na ponta, né? Gabriel fez um bom jogo. Não achei espetacular. O pessoal tá falando, recuperou o Gabriel, voltou. Não, calma. Torcedores, o Gabriel calma, né? fez uma boa partida, ponto. Se ele faz aquele gol de letra, aí vou falar pra você. Aí tinha recuperado. Aí vou dizer um negócio pra você. Tinha que sair todo mundo do estádio, pagar ingresso de novo e voltar. Não, fala isso não que tava caro, Pascoal. Fala isso não que tava caro. Ontem não gol dava de letra daquele custa caro. Aí é o seguinte, isso aí tudo bem. O Corinthians, as 3 alterações do primeiro para o segundo tempo, quando o time volta com as 3 alterações, o time do Corinthians muda o posicionamento com 3 zagueiros, mais um homem de marcação, entendeu? Aí o Corinthians foi no plano do Corinthians. O Corinthians quis ser faceirinho no começo do jogo. Sim. Quis encarar, como diria Januário Oliveira, olhos nos olhos, entendeu? É difícil você encarar um adversário como o Flamengo dessa forma. Ainda mais com o Flamengo com essa intensidade, o time querendo, o Felipe Luiz botando pilha na rapaziada, e aí foi difícil para o Corinthians no primeiro tempo. Agora, algumas coisas me chamaram a atenção, né? A atuação do árbitro. Eu não acho que o árbitro tenha tido uma má atuação, né? Nem sei porque o Braz foi reclamar do árbitro depois do jogo. Para dizer que ele é prepotente, que ele fala, é duro com os jogadores dentro do campo, para falar isso aí. Todo mundo sabe como é que o Wilton apita jogo. E ele que não vinha apitando bem, eu sou obrigado a reconhecer que ele fez um bom trabalho. No meu modo de ver, o jogo foi prejudicado pelo VAR. O VAR foi pior que o árbitro de campo, eu concordo com você. O jogo foi prejudicado pelo VAR. Primeiro, analisar aquele... Se eu vou traçar um paralelo. Se aquele lance em que foi validado um pênalti para o São Paulo contra o Botafogo, no Morumbi, certo? Que o árbitro deu aquele pênalti do jogador, do Bastos, de costas, a bola bateu na cabeça do Lucas e bate no braço do Bastos, e o árbitro deu pênalti. Aquilo é uma coisa ridícula. Como é que o jogador... Ele nem sabe o que está acontecendo. O cara deu uma cabeçada a 1 metro dele, bateu ele de costas para o lance e a bola bateu no braço, atrás. Ontem, o jogador do Corinthians sobe. E para subir, gente, o jogador tem que fazer esse movimento. Eu não vou falar de Dadá Maravilha, porque Dadá Maravilha, quando abria o braço, ele parava no ar, né?
Dadá Maravilha era um espetáculo de centroavante. Ele parava, abria o braço, ele parava no ar, esperava a bola chegar e botava para dentro do gol. Eu tinha que ter um caderninho que nem o Mauro Naves. É? Para anotar o quê, Zinho? Esse é o movimento do jogador. O Zinho sabe disso, porque o Zinho é craque de futebol, né? Um cara que, com a história dele espetacular. É para anotar o quê, Zinho? Eu não acho Deixa ele dizer o que ele queria anotar no caderninho. Pode anotar, Zinho. Não fica com vergonha, não. Pode usar depois. Que o Pascoal está dizendo que não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Para mim foi muito pênalti. E o gol do Gabigol também não estava impedido. Na arbitragem desse modelo, as pessoas julgam isso como um pênalti. Olha aqui, gente. Pode parar no slow, no super slow, onde que quiser. O jogador não tem o tempo da bola, a bola passa pelo jogador. O tempo da bola do Hector é muito ruim. Ó, ele passou da bola. Tem a cabeçada do Bruno, que está disputando a bola com o Félix Torres. Ali tem uma disputa. A bola bate, o cara está de costas, a bola bateu no braço dele. Como é que ele vai saber onde é que vai a bola? Ele vai adivinhar a trajetória da bola? Ele tem bola de cristal, ele é bidu para adivinhar onde é que vai a bola? Eu concordo com você, mas então todo pênalti que for marcado assim, a gente vai dizer que foi mal marcado daqui para frente. Mas se eu disse que o pênalti do Botafogo foi mal marcado, a Daniela eu tenho que ter a mesma reação agora, Daniela. Daniela, se aquele foi mal marcado e eu disse que aquilo não é pênalti... Vou repetir. Aquele do Botafogo com São Paulo... Teve um pênalti do Flamengo contra o Avaí no Campeonato Brasileiro, que foi da mesma forma, que todo mundo falou, pô, se isso não é pênalti, o jogador do Flamengo estava de costas, o cara cabeceou, pegou no braço, o juiz não deu, todo mundo falou que foi pênalti. Não. Esse lance... Eu também não. Isso aí não pode dar pênalti, eu vou tomar mas a Daniela Boaventura foi perfeita. Toda vez que alguém for falar desse pênalti, tem que falar assim, ó, isso não é pênalti. Isso não é pênalti. Mesmo com a neo-arbitragem entendendo que pode ser pênalti. Porque há uma neo-arbitragem. E mesmo que o Atari faça uma linha perpendicular... porque aquilo é traçado isso? É traçado no Atari, gente. Não, peraí, jovem, se controla, jovem. Aquela linha... Tá complicando minha vida tá aqui. Com outro lance. Eu tô indo com outro lance. Peraí, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo falar desse lance que o Mauro também não opinou. Sim. E aí a gente mata a arbitragem para voltar pro jogo e falar de Flamengo e Corinthians. Precisa ver o lance do Atari também. Calma, jovem, respira comigo, ó. Esse é outro lance. Pascoal. Vamos falar do pênalti todo mundo, depois todo mundo fala do Atari lá. É pênalti ou não é isso, presidente? Não é pênalti e ainda bem que não marcou. Não sei, o Bruno Henrique sai desesperado para cima do juiz, os caras deviam perguntar... E se essa bola do pênalti fosse o contrário, ia ser uma choradeira danada. A cabeçada de frente pro gol aí, Bruno. A bola só bate no braço porque ele erra, né? Ele cabeceia assim. É que o Félix Torres não ia pro gol nunca a bola. A bola do Bruno Henrique ia sair pela lateral para ter acertado o cara na frente dele. O cara não estava na frente do gol. Mas enfim, eu comentei aqui no pênalti do Bastos que eu ouvi comentaristas de arbitragem de outra emissora dizendo que foi pênalti, justificando. Ontem é a mesma coisa. O PC falou que foi pênalti. Então, pois é. E eu concordei com o Simon naquele lance lá de que não foi. Não sei a avaliação do Simon para essa. Naquele lá, com certeza. Aí vai mandar reta pra você. E aí é assim, isso que o Zinho está falando, é o que a gente tem que fazer. Quando o cara acerta, na nossa opinião, tem milhares ou milhões de pessoas que vão dizer que isso é pênalti. Ainda mais se torcerem pro Flamengo. Mas a gente que está aqui, quando eu achei que esse, ainda bem que não marcou. Pênalti. Ainda bem que não marcou. Quando tiver um outro, aí a gente fala que o cara errou se marcar, como eu acho que errou o cara que marcou no Bastos. É isso. Agora... vai acontecer? Próxima rodada. Hoje à noite mesmo, tem 2 jogos aí, pode ser. Rapaz. Já não se marcou pênalti de Léo Pereira em Libertadores contra o Corinthians também. Aí bateu na mão, não bateu. Aí vai do critério dos caras, vai do VAR achar o que achou aquela hora. Todo mundo tem algo para reclamar. Aqui é que os critérios são diferentes mais uma vez, né? Acho que esse é o ponto, assim. Se a gente está dizendo que não é pênalti esse lance, a gente tem que entender que do Botafogo foi errado e daqui para frente, acho que esse é o ponto do Zinho, bandeirar no sentido de que todo pênalti marcado nessa circunstância é mal marcado. Acho que essa é a grande questão. Mas né? essa é a avaliação. E eu não posso, mas eu quero ouvir o Mas por isso eu não posso chegar agora e achar que o árbitro errou aí. Porque o árbitro errou lá era outro árbitro. Quando é minha opinião, você pode achar que é pênalti. O Pascoal, o Zinho, falar, não, o cara errou porque eu acho que é pênalti. Ok. Então toda vez que não marcar, você tem que dizer, o cara errou. Eu tô numa outra linha. Para mim, isso aí... Para mim, isso não é pênalti também. Eu também acho que não. Então,
quando marcar isso, como já marcaram vários, se eu vou buscar exemplo, o que mais gente cita de costas é o do Piton contra o América. O Piton jogar no Corinthians, bateu de costas. O cara cruzou, aí o cara vai e marca. Aí só porque lá marcou, tem que achar que este aí tem que marcar. Não, o cara lá errou e para mim, se esse aí fosse marcado, ele teria errado. E aí, Zinho, porque o que eu entendo se está sendo marcado esse tipo de pênalti, houve aí um erro de critério na não marcação desse, né? Mas quero te ouvir. Não, eu tô com os companheiros. Eu não marco esse tipo de pênalti. E eu sou um cara que reclamo muito disso. Não é toda bola na mão que é pênalti, que é falta. Sabe? O cara vai na linha de fundo fazer um cruzamento, o cara tá chegando na marcação, tem o movimento do corpo do cara, tem a chegada. O cara não está usando o braço para querer impedir nada, ainda vai sair o cruzamento, você não sabe o que vai acontecer dentro da área, pum, pênalti. Já vi muito pênalti sendo marcado assim. Que isso? Ah, não, abriu o braço muito. Como é que fala, hein, Pascoal? Movimento antinatural. Movimento antinatural. Abre e tal. Abre gente, pelo amor de Deus, cara... não precisa ter sido jogador, não. A Daniela jogou bola há pouco tempo aí com o Djalminha. O Mauro Naves já cansou de jogar pelada. Você também. Você sabe muito bem o movimento que você faz. Vocês sabem dentro do campo, quando vocês estavam lá jogando a peladinha, você às vezes faz um movimento de abrir o braço, porque, como você falou, o cara vai subir como? Com o braço fechado? Ele não sai do chão. Não sai do chão. Não tem como. É normal isso. E aí tem esse critério que é um absurdo. Ah, tudo bem, cara. O cara armou um chute, o cara vai chutar pro gol, o cara tá com o braço abertão, não é um movimento, né? Não precisava abrir aquele braço. Aí tudo bem. Pô, tem lance que o cara às vezes tá disputando a bola, se o cara dá um bico na bola, pega no braço do cara, pô, como é que o cara ia tirar o braço dali? Aí eu já vi, quando eu comentei assim, tem gente que vê o nosso programa pra ficar falando da gente, né? É amor isso. Tem ex-jornalistas aí que faz isso. É fã ou hater? Ex-jornalistas em atividade? Ex-jornalistas em atividade? Então, é fã ou hater? Que vê o nosso programa para ficar cornetando a gente. Pode cornetar, né? Tem para ficar cornetando a gente. Aí eu falei, cara, não dá tempo do cara tirar o braço e tudo. Parece que não foi jogador. Por isso mesmo, fui jogador. Como é que eu tô dentro da área? Muito próximo. Não dá tempo, intenção zero. Ah, mas a intenção, mas isso, aquilo. Gente, não é pênalti, para mim não é pênalti. O jogador do Corinthians, em momento algum, quis usar o braço para impedir a bola chegar ao gol. O Mauro Naves fez a leitura correta, a bola ia para fora. Mais uma vez, uma cabeçada errada do Bruno Henrique. Cabeceou errado contra o Peñarol. Cabeceou errado no jogo contra o Corinthians agora também, que pegou na trave. E essa também estava cabeceando para fora. Então a bola, pô, o cara. Foi o Félix Torres, né? Não. Ele queria fazer alguma coisa. Pega no braço, mas na minha interpretação não é para pênalti. É o Hector que estava na jogada, o Félix Torres estava disputando a bola com ele. E o Hector tinha passado pela bola. Só que quando tiver também pro Flamengo, não vamos aí é o Varmengo, é não sei o quê. Começa aquela conspiração, que tudo é pro Flamengo, né? Então eu tô falando, pra mim não foi pênalti também. Não foi pênalti. Bom, então já que a gente entrou na arbitragem, achou o quê? Coloca o próximo lance. Não, eu concordo que esse tipo de pênalti não tem que ser marcado, mas mais uma vez a gente vai falar de critério que não existe de um jogo pro outro. Às vezes não existe nem dentro do próprio jogo. Acho que não foi o caso do Wilton ontem. Mas ele errou umas faltas. O Pascoal elogiou muito ele. Elogiei. As faltas que ele trocou, mas ele deixou correr o jogo pros dois lados. Deixou. Teve entrada do Corinthians, teve entrada do Flamengo, mas assim, ele deixou correr, ele adotou um critério só pro jogo todo, goste você ou não. Você pode, qual é a reclamação? A reclamação é aquela bola disputada do Hugo com do Hugo com o lateral direito do Flamengo, com o Wesley, aquela bola, que os dois vão duro na bola. Sim. Aquilo lá é disputa de bola. Sim. Por isso que ele falou mais de uma vez, em mais de um lance do jogo. Foi falta aqui, foi falta ali, então segue. Segue. Por isso que eu tô falando de critério. Eu, com todo respeito, um dia a gente vai ter o VAR, né? Aí o VAR vai ver esses impedimentos milimétricos. Aí quando a gente tiver o VAR, porque o VAR... Não, Pascoal, peraí, você me confundiu. Tem o VAR, Pascoal. Não, isso aí, o que a gente tem é joguinho do Atari. Isso aí, você pode fazer uma linha perpendicular. Ela está perpendicular ao ombro, ela não está reta. Ela está perpendicular. Uma criança nota isso.
A criança nota que a linha está perpendicular. Ela não está reta. Olha lá, a linha está perpendicular. Porque se ela é traçada reta, ela passa no Gabriel. O pé do Hugo dá condição para o Gabriel. Porque o braço você não utiliza para jogar futebol, para tocar na bola. Gritando para o Wilton. Ombro e braço são coisas diferentes. O Gerson falou para mim esse lance com o braço não pode fazer legal gol. Do Gabigol. Com o ombro pode. Veja lá o Gerson falando, o braço não. Você está marcando no braço. Ele falou, não sou eu que marco, é o VAR. Foi o que disse foi o que disse o árbitro da partida, é o VAR que está vendo, não sou eu, é o VAR. Você está entendendo? Eu não acho... Eu não acho. Gente, uma mínima avaliação, isso não é impedimento. Uma mínima avaliação. E você vê a linha perpendicular. Então, tem um outro erro nesse lance, que é o erro do frame. A bola que sai do pé do lateral esquerdo do Flamengo... Ela já tinha saído nesse frame? Ela já tinha saído. É um frame antes. Aí modifica. Eu trabalho em televisão e eu sei como é que mede frame. Ninguém precisa me contar como é que mede frame. Eu vou lá em cima, ali é do lado aqui, eu saio ali, então ali, do lado tem ali uma edição ali. Você entra ali, você vai ali, ó. Não tem 5 metros daqui ali na ilha de edição. 5 não, tem 10, né? Você vai lá e tuque, você acerta o frame. O frame para mim também está errado. Quando a gente tiver um VAR, como é que pode um campeonato que custa 100 milhões numa final? Porque são 73, não, são 100 e quanto? 104 milhões, 31,5 para quem perder for vice, 73,5 para quem for campeão. Como que um campeonato que custa 104 milhões 105. Numa partida de final? 105. Não tem... Isso, Dani, bem demais, hein? Nossa, 105. Deu show agora. Certinho, né? Mas esqueceu dos meios. Não, deixa eu falar. É 31,5 e 73,5. Deu 105, mas tudo bem. Com 105 milhões em jogo, como é que não tem um VAR? Porque é o seguinte, você pode dizer assim, mas esse VAR digital, eles usaram agora. Não, eles estão usando há 2 anos na Europa. Eu acho até que tem uma ilusão de ótica quando você vê do outro ângulo, né, desse ângulo aí a jogada, que olhando por aí parece que o Gabriel está impedido. Só que quando você inverte, daí parece que ele está impedido, porque ele está encobrindo o pé. A meinha branca. Mas justamente porque ele está encobrindo o pé do jogador, né? A meinha branca lá. No ângulo da câmera. Olha o frame errado lá em cima, olha lá o frame errado. Eu confesso assim, que a sensação que dá é que a linha não está reta. Eu concordo com o Pascoal, assim, mas eu concordo com o Pascoal porque eu acho que outro dia a gente falou no jogo do Cruzeiro, mais grossa, eles fizeram a linha... beneficiaria o gol, como já é feito em alguns países da Europa. Não. Peraí. O quê? Peraí. O digníssimo o Zinho falou com ele. Quando eu fui fazer essa pergunta para ele já me interrompeu no meio. Não, é tudo igual. É igual o que faz na Premier League, faz aqui. Eu até queria essa imagem que eu vou mandar para ele aqui, ó. Qual é a linha que tá ali, mais grossa do que a outra? Que eu tô vendo a linha ali igual. E eu fiz essa pergunta, ó, na Europa, lá na Premier League, os caras agora botaram a linha do atacante, né, um pouco mais grossa, não é isso, Pascoal? A do defensor é mais grossa que o do atacante. A do defensor é um frame, um pixel mais grosso do que... Agora não tem mais. Gente, né? Não foi impedimento, né? Nessa temporada... Não foi impedimento. Não. Foi mal traçada a linha, foi mal traçada a outra linha pontilhada e foi mal ajustado o frame também. Tô com o Pascoal. O cara, quando para ali, congela, a bola já saiu. Tem que ser antes. É na hora que tem pega. Tem que estar colada no pé lá do Alexandre. Pois é, era só investir um pouco mais, Mauro. Esse 1 milhão aí, podia pegar a conta errada que eu fiz, pegar esse 1 milhão, reinveste, finge que ele não veio. Eu já contei algumas vezes aqui que eu consultei alguém que é da arbitragem, que me falou que custaria 30 milhões para colocar um bom. Né? Então, fico olhando um prêmio aí de 105 milhões, então toda vez eu falo isso. Você imagina você pagar 73 milhões e 500 mil para um campeão que não merecia, né? Sabe-se lá quem vai ser, o que vai acontecer nos próximos jogos da volta, quem vai estar na final. Você imagina se isso for decidido num lance que a gente tem a dúvida se valeu ou não valeu e o cara leva 70 milhões. Me falaram, repito, é a informação que eu tenho de um ex-árbitro que trabalhou lá, que disse que com 30 milhões. Se for 300, eu acho que ainda valia a pena investir. Sim. Se for 3 bi, para o campeonato, que aí é muita grana. Mas, enfim,
Não é possível que com tanto dinheiro assim, e estamos falando só na Copa do Brasil, tem dinheiro de Campeonato Brasileiro, de tudo, e temos VAR todas as vezes. Eu fico... A gente não está pedindo para fazer da Série D para a Série A. Mas o da Série B já é diferente, porque o da Série B só tem 8 câmeras. O da Série A são 18, 16 câmeras por jogo. O fato é, deixa eu só dar minha opinião sobre esse lance. Eu fico pensando aqui como vocês têm tantas convicções. Eu não tenho essas convicções que o Pascoal acabou de mostrar. O frame, primeiro que o cara está de costas, eu não vejo a hora que ele chuta a bola. Então, não sei se o frame está certo ou errado. Quando tu pega o frame de frente, você pega de frente, a bola já está saindo do pé do Alexandre. Mas não tem essa imagem de frente, Pascoal? Tem. Não, tem a imagem parada, a imagem do frame parada é da imagem de frente. Mas essa imagem aí que você viu, você acha que está impedido? Isso. Olha lá, mas olha só. Aí, ó, a bola está escondida. Eu não sei a hora que vai marcar ali, ó. Que hora que vai marcar. Eu quero dizer o seguinte, aí, Pascoal, ó, essa hora aí eu não tenho essa convicção de vocês, ok, que vocês estejam certos. Eu só tenho uma convicção. Com esse VAR aí, a gente vai ficar nessa sempre. Eu não tenho convicção de dizer que não estava impedido e nem que estava... Entendeu? Não tenho, porque eu também não confio nessa ferramenta, mas não vou partir para dizer, não, o Flamengo foi prejudicado, que o gol não estava. Eu não tenho essa convicção. Vocês têm. Estou olhando ali a linha torta? Não estou vendo a linha muito torta. Antes de traçar a linha e colocar, a gente fazia isso a olho nu. E para mim esse é um lance que a olho nu dá para ver que o pé tá na frente. E o VAR erra uma coisa que a olho nu dá para ver, aí piorou então esse VAR. Então não precisava dele. Não é possível. Entendeu? Agora, mas não é isso aqui que a gente está concordando o tempo todo? Que esse VAR não é útil ao futebol brasileiro? Mas ele que é usado. Ele está ali a olho nu, para ele é impedimento. E aí ele vai lá e marca, porque ele achou que a olho nu era impedimento? O Bandeirinha marcou impedimento. Você repara no lance, ao final do lance, o Bandeirinha levanta. Ele traça a linha de um jeito que para ele está impedimento. Ele teve essa convicção, o cara que está no VAR. Tá, ele teve a convicção que você não teve, o cara do VAR traçando uma linha teve. Então, teve, mas ele traçou uma linha. Agora, se ele traçou certa ou errada... Eu não sei dizer. Então, mas você olhando essa linha, você tem a convicção que estava? E nem que não estava. Então, não consigo opinar. Então. Ué, olha lá. Se você olhar o movimento do Bandeirinha, olha o movimento do Bandeira, ó. Ele abaixa a bandeira e sai correndo para o meio campo, ó. O Bandeira lá em cima, ó. Abaixou a bandeira e saiu correndo para o meio campo. Sim. Para o Bandeira, não foi. Não tinha impedimento. O Bandeira que está ali no lance. O VAR teve a convicção, como o Zinho falou, que você não teve, que algumas pessoas não têm. Olha o pé do Hugo, gente. É você notar, o pé do Hugo está mais para trás. É só você notar o pé do Hugo do lateral esquerdo do Corinthians. A gente toda rodada tem esse tipo de impedimento que a gente costuma usar aquela palavra ajustado. Não, ou para dar o gol, para não dar o gol, né? Foi ajustado para mais ou ajustado para menos. O que eu quero dizer é que se ele dá o gol, eu continuaria com a mesma opinião. Não sei, porque esse VAR aí não serve. Entendeu? Bom, podemos seguir? Estou contra o não ter dado gol, nem ter dado gol. Só que eu não consigo ter a convicção, não. O Flamengo foi prejudicado, sim. Olha a linha aí que está errada. A linha que está traçada, o vermelho está lá no Gabigol. Está depois do pé do jogador do Corinthians. Agora, se ela foi traçada correta ou incorretamente, aí são outros 500. Mas ali, do jeito que foi marcado e que marca em todos os jogos, porque o VAR é esse aí que nós temos para hoje, como diria o meu amigo Pincel, é esse que marca essas linhas. E aí, a cada rodada, você fala, tá para dentro, tá para trás. Do jeito que ele marcou ali, ele marcou o Gabigol 1 milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, marcou. Agora, eu sou do tempo do tira-teima também, que eu cansava de falar, mas se ajustar um framezinho aqui, já muda de ideia. Se ele botou esse frame para trás ou para frente, eu não estou no VAR. Vamos ver como é que vai ser essa discussão. Deve sair, né, esse VAR aí, porque se o assistente corre para lá, não vi a atitude do árbitro. O árbitro, quando vê o assistente, ele olha para o meio campo, ele não aponta. Alguém falou, segura para ele, porque vai ele sair, olha... É isso que o Zinho está falando, o cara vai olhar lá no VAR e vai falar, não, peraí, estou traçando aqui, não, está impedido, e o cara vai acatar. Né? Na verdade, nesse lance não vai ter muita novidade. Mas, infelizmente, é isso, né? 2-0 já era uma vantagem muito
melhor do que 1-0, obviamente. O Mauro não tem convicção, eu tenho absoluta convicção que a linha é mal traçada, que o pé do Hugo dá condições para o jogador do Flamengo. A meia branca, quando sai a bola, quando tem o toque do lateral esquerdo do Flamengo, do Alexandro, a meia branca é muito clara que está atrás do Gabriel. Você vê um pedacinho de branco atrás do Gabriel, é a meia do jogador do Corinthians. Para mim, a linha está colocada, uma linha. O perpendicular da linha do ombro do Gabriel é que me chama a atenção. A primeira imagem, Dani, que você falou a olho nu, parece que ele está corpo meio... Vamos falar 2 horas de arbitragem. Não, parece que ele está meio corpo à frente. Mas é o lance que decidiu o jogo, né? De repente, 2-0. A primeira imagem, a olho nu, eu falei, está impedido. Porque ele está parecendo que está com meio corpo na frente. É porque está distorcida. Depois que põe, vocês falam, pô, ele nem está tanto na frente assim. Você sabe que ele tem razão. Porque a gente olha para o Gustavo Henrique. Você sabe que ele tem razão? É porque quando a gente tiver o VAR... Falar disso aqui, esse assunto é bom, gente. Não é para o lateral. Quando a gente tiver o VAR tem as câmeras do VAR. Esse VAR que tem agora na Europa, que é digital, esse aí com as câmeras do VAR. Ele não usa as câmeras. Sabe por quê, gente? Esse VAR modelo Tupiniquim, modelo Jabuticaba, que Jabuticaba só tem no Brasil, né? Então, esse modelo Jabuticaba, esse VAR que a gente tem aqui, Jabuticaba, esse VAR usa as câmeras da transmissão de televisão. Perfeito? Tá entendendo? Sem duvidamente. Muito obrigado. E essas imagens, elas servem para a televisão. Porque é onde que a TV quer focar. É onde que a TV quer ver a imagem, é onde que o profissional da televisão, os diretores de TV, os câmeras, eles escolhem. Nós temos câmeras que todos fazem jogos aqui, todos eles. E eles sabem que no Maracanã, a linha de impedimento é entre a linha da grande área e a linha da pequena área. Eles sabem que no Morumbi a linha é um pouco antes disso. Eles sabem que no Allianz é de um outro jeito, que no campo do Corinthians é de outro jeito. Cada um tem um jeito de colocar a câmera, porque essas câmeras servem para a televisão. Elas não são câmeras do VAR. Quando nós tivermos um VAR no Brasil, as câmeras serão do VAR. E aí o profissional escolhe as lentes e as câmeras que eles vão fixar. E aí não tem... Como tem... Na Inglaterra tem discussão agora, não? Teve o ano passado. Esse ano não tem discussão, tem não? Muito menos, não né? Tem. Na Espanha está tendo discussão? Pode ter discussão no pênalti, não foi pênalti? Foi essas coisas assim que a gente discute aqui. Pegou na mão, não pegou na mão? Foi daqui, essas coisas que a gente... Olha essa imagem que eu te falo, ó. Quando ele vai fazer, olhando assim, ó, parece que o Gabigol está muito na frente. Eu acho que eu já vejo... por causa do ângulo. Eu vejo diferente, porque quando o Gabriel dá o passo, a bola já tinha saído. Mas enfim. Quando o Gabriel dá o passe, a bola já tinha saído. Bom, e olha a linha do ombro do Gabriel com a linha do pé do jogador do Corinthians. Olha ali. Aí eu não vou nem traçar essa linha perpendicular. Você olhando, é visual isso, gente, é visual. Pô, estamos falando tanto do impedimento do Gabigol, hein? Que surpresa o Felipe sair com o Gabigol, hein? Ontem não esperávamos, não, hein? Entre as surpresas de Colorado junto com o Garro, o Gabigol, hein? Ninguém apostou. Apostávamos que ele ia entrar, etc e tal, mas acho que foi uma grande sacada. Se estamos falando de méritos ali, eu achei que entre colocar um ou outro lá, o Plata e tal, eu achei que ele foi bem em colocar o Gabigol, que quase se tornou... Não, eu achei também que eu não esperava, mas ele ter tirado o Fabrício Bruno, eu não esperava essa. E o Léo Ortiz fez uma partidaça como zagueiro. Partidaça do Léo Ortiz. Ele é muito na bom. Zaga, na dele. Ele é muito bom, né? E tá jogando bem no meio e tal. Mas acho que o Gabigol aqui sim, né? Lógico, foi uma participação muito maior do que nos outros jogos com o Tite. Assim, maior de participar do jogo, tá lá nos lances decisivos, estamos discutindo isso aí, um golaço que ele quase fez no primeiro tempo e tal. Então, as oportunidades que ele teve, né? Mesmo o último jogo que ele ficou 90 minutos contra o Atlético, ele não teve tudo isso. Contra o Peñarol, ele entra lá, tem aquela bola, ou se ele dá uma desviada e tal, mas era um lance ou outro. Ontem não é que arrebentou no jogo e tal, não é isso. Mas eu acho que próximo jogo ele é titular de novo e vai ficar com ele. Vai ganhando minutos, vai ganhando tempo do jogo. Rodagem. Até porque o Plata não mostrou ainda. O Plata não podia sair, esse cara chegou para ser titular e tal. Ele não jogou e tal, mas não mostrou tudo isso. Então, eu acho que o Felipe vai continuar de Gabigol, dona Dani. Agora, o Felipe também, ele cria um patamar, né? Porque é o seguinte, o primeiro tempo do Flamengo passa a ser o que a torcida quer ver.
Esse é o primeiro tempo. Essa é a intensidade, essa é a busca pelo gol, esse é o movimento que a gente espera do ataque do Flamengo, dos jogadores de meio campo, porque o volante do Flamengo jogou com absoluta tranquilidade ontem. O Pulgar? O Pulgar jogou de terra. Eu gostei muito do primeiro tempo do Flamengo. Você acha que é a disposição dos jogadores em campo, Pascoal? Eu não digo nem disposição de correr, não, porque isso eles fizeram e fizeram muito bem feito. Mas a disposição posicionamento distribuição deles. Os jogadores estavam mais próximos. Os jogadores, uma coisa que me chama muito a atenção no jogo de ontem, assim, no aspecto do Flamengo, né? Daqui a pouco a gente vai olhar também para o Corinthians, claro. Mas, assim, os jogadores se falavam em campo. Os jogadores não deram, exceções, óbvio, existem, mais que 3 toques na bola cada um. Os jogadores sabiam onde o companheiro ia estar. Acho que tem muito a ver com o que o Zinho colocou, de resgatar o que já existia antes. Porque essa proximidade que foi dada ontem, todos... Com ele dentro de campo, né? Sim. Essa proximidade deles, essa movimentação, até o Arrascaeta chutou ele fora da área, que não estava chutando. Sempre fez, né? Mas que recentemente não existia mais. Bateu bonito na bola, logo um dos primeiros lances do jogo. Bateu aquela bola, linda aquela bola que ele bateu. Eu achei o De La Cruz abaixo ainda. Eu achei... Aquela bola que ele bate na trave, a falta é a especialidade. A gente já viu oferecer mais, né? Eu já vi... essa é uma das minhas restrições. A outra restrição, o Zinho já falou, que é o comportamento do time no segundo tempo. Eu esperava mais. Né? Esperava mais. Mas o Corinthians aí também... time cansou, porque foi muito intenso no primeiro tempo, e o outro melhorou muito, que foi o Corinthians com as mudanças. Né? As modificações também foram importantes, porque que o Corinthians fez no reforço do meio-campo e da zaga, para tirar os espaços que eram dados para o Flamengo no primeiro tempo. Porque o Flamengo trafegou entre o meio-campo e o ataque com absoluta tranquilidade na primeira etapa. Muito. Depois, o segundo tempo, muda completamente a história. Mas acho que a participação do Felipe é muito interessante, ele chamar os jogadores ali perto dele para falar, ao pé do ouvido em alguns momentos, vai por aqui ou vai por ali, e ele fazia toda hora o gesto pro Bruno Henrique, vai por fora, Bruno, para ocupar o espaço do lado. Então, assim, a estreia dele foi... Até na Espanha o pessoal comemorou a estreia do Felipe Luís. Muitos vídeos, né, Dani? Nossa, muita gente comentando. Muitos vídeos, os jogadores falaram que viram muitos vídeos, porque tem uma informação aqui mesmo da ESPN que o Gabigol nem treinou no time titular, que só foi um treino e não tinha o Gabigol. Sim. Então, assim, foi mais uma surpresa ele chegar lá e ir de Gabigol. Então, foi muita conversa, 2, 3 dias, né? Ele falou, dormiu, ele disse que alguma coisa tem a ver com o Tite, inclusive se perde pressiona, mas, assim, ele não quis ficar mal com o Tite, mas não foi um chamado perde-pressiona, que o Pascoal adora falar. Não, mas esse é você. Igual havia na época do Tite. Não, o time estava ali pressionando, claro que isso cansa. Ganhou o meio-campo com muita facilidade, como disse o Pascoal. Então, assim, ele estava muito à vontade, todo mundo estava com vontade de jogar. E a palavra ficou, de todas elas, intensidade e tal. Não, é vontade, todo mundo mais próximo, como você falou. E do lado, um outro adversário que deixou isso acontecer também, ó. Isso que a gente está vendo aí é interessante, né? Porque, Zinho, a gente olha o número de recuperações altas e é um número mais alto do que vinha acontecendo no Flamengo. O placar, se a gente olhar ali, é o mesmo do Atlético Paranaense, Zinho, mas, repito, a sensação do torcedor é muito diferente e acho que tem muito a ver com esse resgate do futebol, da vontade, da intensidade e da memória do torcedor quando viu o Flamengo jogar de maneira parecida. E assim, era o que o torcedor queria, né? Uma mudança. A diretoria agiu e colocou um cara que estava há pouco tempo com a maioria desses jogadores, muito querido, é um ótimo profissional, a carreira dele diz, do Felipe Luís, mas é um cara muito gente boa, ele é querido. Cara, não tem uma pessoa que fale alguma coisa do Felipe Luís. Então isso contribui também. Os próprios atletas, né? Você vê os caras indo lá abraçar ele, comemorar com ele, sabendo da importância de uma estreia num momento tão complicado, numa decisão. Então, assim, o Felipe Luís, inteligentemente, e ele tem essa postura, ele deu entrevistas antes, que ele já fazia isso na base, esse modelo de jogo, de pressionar no ataque, de tentar recuperar a bola lá no ataque. E eu acho que o que faltou, eu não quero ficar mais falando muito do Tite, não, que já passou, mas só vou lembrar disso agora. O problema do Tite no Flamengo é que o Tite quis que os jogadores se adaptassem ao estilo de jogo que ele gosta. O Felipe Luís
que jogou com esses caras, que conhece a característica dos caras e sabe a forma que esses caras podem render melhor, ele adaptou um sistema de jogo para os jogadores se sentirem à vontade dentro de campo. Essa foi a grande sacada e a inteligência de um cara, por isso que eu falei, não tinha um treinador melhor no mercado para se colocar. Eu não sei nem se ele vai ser o campeão, se o Flamengo vai continuar jogando muito. Acredito que vai evoluir, que vai brigar pelo título, inclusive do Campeonato Brasileiro. Depende muito do jogo final de semana contra o Bahia. A rodada, todos os times da frente, da ponta, vão jogar fora de casa. Todos. Se você botar até o São Paulo ali. Só o Bahia que vem que joga contra o Flamengo. Enfim, acho que o Felipe Luiz, com a inteligência que ele tem, com um cara que sabe dialogar com os jogadores, porque ele atleta há pouquíssimo tempo, ele chegou e falou, pô, vem cá, o Bruno Henrique, forte do Bruno Henrique é o quê, gente? Não é o cara que joga pelo lado esquerdo e vem para dentro para ser um segundo atacante? Ah, o Arrascaeta não tem mais a velocidade para querer vir aqui atrás recompor, para cair pelo lado toda hora. É o cara que tem que ficar mais livre de movimentação, encostando no segundo atacante. Um segundo atacante que não é um homem de área. Então, ele tem que ter um meia, um camisa 10, que jogue perto desse cara que tem diálogo. Então, a grande sacada para mim do Felipe Luiz foi olhar para o time que ele tem, a idade que esses jogadores têm não é mais a idade de 2019, eu tenho que fazer esse time roubar a bola já lá na frente. O tempo que eu tenho para resolver o jogo é esse primeiro tempo, que está todo mundo fresquinho. Eu vou colocar essa intensidade toda no primeiro tempo. E ele foi muito feliz com isso. Aí a queda no segundo tempo acontece, naturalmente, porque o time está desgastado, eu tenho falado sempre isso, e um Corinthians que melhorou. Aí expôs uma fragilidade defensiva que o Flamengo tem, e que ele tem inteligência para arrumar isso. Vai precisar arrumar isso. Vamos ouvir o Felipe, porque é isso que o Zinho dá de gancho aqui, né? Ele falando sobre a intensidade é muito curioso, porque ele jogou num time muito intenso muito tempo atrás. A gente está falando de quase 5 anos, mas a crença dele está por esse caminho. Confesso que a pressão pós-perda que já estava antes do Felipe Luiz chegar era muito forte, sempre foi. Esse time tem um pé de pressionar muito forte, herança do trabalho do Tite. E as linhas altas é um ajuste que sim, também já existia, mas que eu quero fazer e quero colocar os ajustes necessários para poder fazer do meu jeito, né? Problemas físicos, eles podem existir, e o que eu peço para os meus jogadores não é fácil. Não é fácil. E pressionar os 90 minutos não é fácil. E eu quero tentar. Porque eu sei que dá. Porque eu já fiz. Vai existir problemas físicos. Eu sei o risco que eu vou correr, porque existe uma mudança de metodologia, existe uma mudança de treinamentos e uma mudança também de forma de modelo de jogo, e que vai gerar uma adaptação também durante o jogo e que vai acabar acontecendo, mas é um risco que eu quero correr. Então eu sei o risco que eu estou correndo em pressionar e também na parte física, mas com o elenco que eu tenho na mão, o privilegiado que eu sou, vai demonstrar a força que tem esse elenco. Os jogadores que estão fora, quando acontecer problemas físicos, são tão bons como os que estão jogando. Aí a gente está vendo o número de cada um dos 4 jogadores remanescentes de 2019, né? Me chama muita atenção quando ele traz para si, e óbvio, é natural, porque ele saiu do campo há muito pouco tempo, falando, eu sei que dá porque eu já fiz. Só que ele também sabe dos riscos. A gente está falando de jogadores que estão aí desde 19, de novo, quase 5 anos, passaram a partir disso, mas ele não vai abrir mão de intensidade, Pascoal. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise de sequência. Foi muito bom, foi muito positivo. O fator Felipe também fez diferença, porque esses caras o abraçaram e era essa a expectativa. Mas e para seguir com essa intensidade, assim? Existem cuidados que ele precisa tomar? Ele fala que ele vai ter que usar todo o elenco, porque ele é privilegiado e tem um elenco muito bom, porque ele sabe que não dá para jogar todo jogo 90 minutos fazendo essa marcação que ele quer. O Flamengo fez essa marcação no primeiro tempo, mas no segundo tempo já não conseguiu fazer por um aspecto físico, né? Então a gente tem que entender isso, mas ele diz, eu já fiz e eu sei como é que é. Então ele vai insistir nesse tipo de marcação. O que ele pede? A intensidade de jogo,
a marcação alta, impedir a saída de bola do adversário, o que o Flamengo fez basicamente no primeiro tempo, porque eu achei que essa intensidade ainda foi maior até os 32 minutos, o Flamengo estava muito pressionando muito o time do Corinthians, o Corinthians não respirou, o Corinthians não conseguiu respirar, o Garro não pegava na bola, o Coronado não conseguia pegar na bola, e eu até vi o Romero chamar a atenção do Garro, o que é difícil, porque o Romero teve uma hora que ele sai para a direita, e ele grita para o Garro, sai daí, vem para cá. Porque estava todo mundo atrás, porque o Corinthians estava tão pressionado que os jogadores nem passavam da linha no meio campo. E o Romero tentou numa bola esticada e pedir ajuda dos companheiros para chegarem juntos dele, que ele estava completamente isolado nesse tipo de jogada. Por quê? Porque o Flamengo estava sufocando o time do Corinthians. Se o Flamengo sabe e o Flamengo não gosta desse tipo de atuação do adversário, o Flamengo não gosta de ser marcado dentro do seu campo. Marcado como eu gosto de falar, com a linha alta. Quando o adversário marca lá em cima a saída de bola, marca na linha, entre a linha da grande área e a intermediária, dá pressão na saída de bola, o Flamengo não gosta. Sim. Então o que ele tem que fazer? Aplicar a mesma coisa para o adversário. Impedir que o adversário tenha espaço, tenha campo e tenha capacidade de olhar e enxergar no companheiro livre. Abafa o time adversário. Isso o Flamengo fez no primeiro tempo. Você falou do condicionamento físico, o Zinho também falou da preparação física. Exatamente é o ponto que ele precisa chegar. Será que o Arrascaeta vai ter condições de fazer tudo isso de novo já no sábado? Eu não sei, porque eu não esperava nem que eles tivessem condição de correr do jeito que eles correram ontem, pelo que a gente vinha falando de preparação física. O De La Cruz correu, você tem razão, mas ele não foi eficiente do jeito que a gente espera dele. A gente vê as ações do Bruno Henrique, são todas as melhores ações do time do Flamengo. A gente já vê com o Gabriel, já não são as melhores ações do time do Flamengo. Entendeu? A gente vê do Gerson as melhores ações, tanto no desarme, nos quesitos intitulados para o o Gerson de novo. O Gerson é sempre. Para o Gerson é um capítulo à parte. Hoje, você sabe que às vezes eu falo as coisas e depois as pessoas eu acho que podem usar. Hoje o Gerson é titular da seleção brasileira. O Gerson é titular da seleção brasileira. Não tem como você, não tem nenhum jogador brasileiro do meio-campo que joga na Europa que joga mais que o Gerson. Quero ser bem claro e objetivo. Eu já estou apurrinhado com alguns caras que jogam na seleção brasileira. Que eles jogam demais na Inglaterra, mas chegam na seleção brasileira, é só toquinho e pular. Isso me apurrinha demais. Isso me incomoda demais. O Gerson não. O Gerson quer jogar. Que aparece que aí, ó, eu quero jogar, eu quero ir lá na frente, eu quero fazer gol, eu quero que meu time ataque. Isso é legal. Porque você gosta do Gerson. Não, eu sou fã do Gerson, não tem problema nenhum, pode falar. Sou fã do Pedro, sou fã do Gerson, sou fã do Cebolinha. Por que a gente não pode ter jogador que a gente gosta? Pascoal, ontem eu escrevi num grupo, vários grupos que a gente participa do WhatsApp, né? Que com essa bola o Gerson tem que ser titular da Copa. Foi no nosso. Da Copa? Já, daqui 2 anos. Desculpa, da Copa. Da eliminatória. Foi no nosso, Mauro. Foi? Botou em mais de um. Então, acho que foi o Respostinha que disse, não pode não, deixa ele descansar para os jogos de volta. O Respostinha não queria? Não quer que ele jogue, não quer que ele jogue na seleção, não. A torcida do Flamengo. É outro, Mas a torcida do Flamengo já vai mandar mensagem pro Pastor ali, você pode ter certeza. Não quer que descanse, que o Arrascaeta não jogue e tal. Tá dizendo que precisa de intensidade, vai botar o cara para jogar na seleção, vai voltar cansado. Mas tem que deixar ele feliz, né? Ele tá voando, ele foi lá, jogou na altitude também. E quando voltou, e lá foi que mais correu. E voltou 3 dias depois, estava jogando, voando. Bom, enfim, ele tem que ser titular, não tenha dúvida, que joga mais qualquer um dos 3 que estão lá no meio campo no momento. O momento é dele, mas isso é problema para o Dorival. É muito legal o Felipe falar, e o quadro mostrou, né? Ele falou assim, que já existia isso com o Tite. É que ontem foi outro jeito, né? Sim. E o quadro mostrou. Ontem ele conseguiu 10 ações lá na frente e contra o Atlético Paranaense, por exemplo, que foi o último jogo, foram 7. Contra o Grêmio foi o pior de todos ali, que até o Flamengo perdeu, foram 5. Mas tem outros 2 ali com 7. Então ontem ele aumentou isso, mas óbvio que já existia. E ele fala também que com razão, quem faz esse tipo de coisa corre um risco, lógico. Pega um time muito bom na correria de contra-ataque, você pode tomar um gol, né? Você está com costas abertas, né? Tá com muita gente lá na frente. Se você não roubar do jeito que precisa roubar a bola, como eu acho que ontem estava mais fácil, que o Corinthians, entre aspas, facilitou isso no primeiro tempo, por não estar se achando ali no meio-campo, por estar escalado de uma forma que não era ideal. Se fosse um outro time, tarará, com uma correria, com um bom contra-ataque e tal,
poderia dar em alguma coisa. Não era o caso do primeiro tempo, que o Héctor Hernández, que era o centroavante, não vou nem culpá-lo, que a bola nem chegou nele no primeiro tempo. No segundo, quem? O centroavante, que perde aquela chance, que será que ele estava impedido? Não estava? No primeiro tempo, ele só apareceu no lance do pênalti ou não pênalti. Foi o único lance que falou o nome dele, que os narradores falaram o nome dele, foi a disputa daquela bola no braço dele, porque ele não viu a cor da bola, o Corinthians foi muito pouco, né? O Corinthians deu 2 finalizações no primeiro tempo contra 10 do Flamengo. No segundo tempo, o Corinthians deu 8. Sim, mas deu 8. Já no intervalo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Martinez, os 3 entraram. O Martinez, no começo, perde 2, 3 bolas ali perigosas. O Corinthians começou a trocar uma bola ali dentro da área, parecia jogo do Fernando Diniz. E perigosos, com o Flamengo em cima ali, enfim. Aí depois, um pouquinho mais, aí entraram o Iu e o Carrídio, aí já foi 3 zagueiros com esses 2, aí o Corinthians já se postou. Óbvio que do outro lado, aí já tinha o Flamengo também mais desgastado fisicamente pela correria e tal. Mas o Arrascaeta, a gente comentava, eles estavam com uns dias para trabalhar aí, né? Então, fisicamente, estariam melhores. Ele jogou mais do que o De La Cruz. O De La Cruz sai antes, eu digo até mais tempo, né? Mais minutos, né? Então, acho que assim, para a volta, falta muito tempo. Os 2 times terão 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro antes, né? Tem até um Fla-Flu, né? Antes tem Bahia, depois Fla-Flu. E o Corinthians tem 2 em casa. E aí, o que vai fazer até lá? Esses times vão melhorar? Ver a data FIFA? Para o Felipe deve ser legal, mesmo não tendo, né? O Felipe vai ter menos titulares para trabalhar, ele perde mais do que o 6 Corinthians vai perder. Se eu não me engano. Perde os 3 uruguaios, o chileno, que é o Pulgar, perde o Plata, perde o Gerson e tem o Fabrício numa pré-lista, podendo ser o 7º jogador. Tem muita gente. Agora, engraçado, Ozinho, eu